Fala pessoal, tudo bem? Hoje, mais um episódio do nosso ConectaCast. Um pouquinho diferente, quero trazer para vocês, para você, né, na verdade, empresário, que está começando ou não, uma novidade, que é o assunto da reforma tributária. Eu acho que é muito importante você acompanhar, principalmente você do Simples Nacional. Você pode pensar assim, pô, para mim não vai ter diferença nenhuma. Vamos ver. Fica até o final, assiste aí, pra gente ter certeza, porque pode ter algum reflexo sim para você optante pelo Simples Nacional. Agora, você que já tem uma empresa no lucro presumido ou no lucro real, aí eu não preciso nem dizer, né? Presta atenção, estuda, faz a lição de casa que vai ter muita diferença e muita mudança para você. Quero a primeiro agradecer o Felipe. Felipe é fiscal do Estado, fiscal do ICMS, economista, advogado e agora palestrante. Para quem não sabe, ele palestrou no nosso Conecta Solier. O que é o Conecta Solier? É onde os clientes da Solier se reúnem para fazer o network e ter uma palavra técnica. Então a palavra técnica desse nosso Conecta Solier foi o Felipe falando exatamente sobre isso. E agora a gente está conversando com vocês que não são ou aqueles clientes que não puderam participar do nosso evento. Felipe, obrigado pela sua disposição, por trazer um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Eu que agradeço o convite, é um tema espinhoso aí que tá na boca do gol aí para ser votado e é importante falar sobre ele. E eu vou perguntar, tá para ser votado, mas tem muita coisa que já foi votada, né? Passou na Câmara, aí foi pro Senado, o Senado dá uma ajustada, já deu uma ajustada aí semana passada, aí tá para votar no começo de novembro, né, ou dia 7 de novembro, algo assim. Sendo votado, volta para a Câmara pode ajustar de novo. Se não ajustar, só vota e é aprovado. Se ajustar, tem que voltar pro Senado. Vai Exatamente. ficar até a hora que encaixar e seguir. Segue o rito normal de uma emenda constitucional. Legal. A gente vai voltar a falar disso daí. Começar, eu sempre falo que eu acho feia essa frase, mas é a frase. Vamos começar pelo começo. O Felipe, fala um pouquinho a sua história, a sua trajetória. Eu já sei que é economista, até chegar onde você está hoje, no cargo de liderança, no cargo de fiscalização. Conta pra gente um pouquinho a sua trajetória. Bom, eu acho que essa reforma, o assunto da reforma tem muito a ver com a minha formação, porque eu sou economista. Primeiro eu me formei em economia na Unicamp, depois eu fiz mestrado em economia e depois eu virei fiscal, né? Sou fiscal desde 2010, vai fazer 14 anos já, em março vai fazer 14 anos que sou fiscal. E depois eu fiz o direito. Então o tributário, ele tem essa junção, essa interdisciplinaridade aí entre a economia e o direito. Eu acho que é importante ter essas duas formações para desenvolver bem o tema. Eu trabalhei como economista uns 2 anos, mas aí eu acabei pensando mesmo em seguir a carreira pública, um lugar que eu sou muito feliz, que é na Receita Estadual. E é isso. Essa é a minha história de maneira curta. Pensando no empreendedor, pensando como economista, você, o Felipe economista, vendo essas mudanças, você acha que vai refletir diretamente no dia a dia ou no mercado, no PIB, nas vendas do empreendedor no dia a dia? Ó, tem a projeção, você pega todas as apresentações do Ministério da Fazenda, tem as projeções aí sobre o que a reforma vai proporcionar. Então tem projeções muito otimistas até, que vai gerar um crescimento de 10 a 12% a mais no PIB. Só que é o seguinte, como eu sou economista, eu sei bem o quanto economista erra em previsão. Então se você pegar as previsões lá de janeiro sobre o fim do ano, são todas erradas. E se você pegar do ano passado e por aí vai. Então você pode pegar no começo do ano lá. Vamos ver o que o economista está falando sobre o dólar, sobre o PIB, sobre a inflação. Vai errar as três. Só que geralmente eles erram parecido. Eles sempre erram, mas erram parecido. Todo mundo tem medo de sair meio do padrão.
eu acredito que não tem como piorar. Como piorar, não. Então, facilitando, simplificando, você economizando tempo, né? O jargão tempo e dinheiro é muito importante na economia e, de fato, quanto mais tempo você economizar nas suas obrigações, acessórias, etc., mais tempo você tem para utilizar com coisa que produz. Usar o tempo de forma produtiva. Então não tenha dúvida, saindo essa reforma, que vai ter uma melhoria, tanto para o empresário como para a economia. Agora, cravar o quanto, isso é muito difícil. Vamos deixar para os economistas errarem aí. Tá, entendi. Mas é que assim, tudo que muda gera um desconforto. Eu acho, né? Eu entendo que vai gerar um desconforto inicial, onde a gente, lá na contabilidade, fala assim, o pessoal joga as informações, nem eles sabem quais serão os reflexos. Deixa que o contador, depois, ele vai ajustando e educando o seu cliente. Então, assim, eu acho que vai ter essa sentida, sabe esse primeiro impacto? Sim. Onde todo mundo vai achar que foi ruim, foi, ao invés de desburocratizar, na verdade, criou novas obrigações acessórias. Então, assim, ao invés de melhorar, piorou. Mas é como se fosse aquela curva do crescimento. Então, assim, você dá uma piorada para melhorar. É a curva J. Você começa piorando ali, depois melhora. Mas isso em qualquer reforma. Se você pegar, por exemplo, a reforma do real, que todo mundo hoje não tem dúvida que foi boa, teve gente que perdeu. Tinha banco que dependia da inflação. Acabou a inflação, o banco faliu. Tinha lojas, teve uma quebradeira ali na década de 90, tinha lojas que dependiam muito também de inflação, não soube se adaptar a esse novo mercado. Então, como a gente vê muita mudança boa, quebrando a empresa, quando entra algumas tecnologias novas, etc., as empresas que não se adaptam, quebram. Então, assim, vai ter que ter uma adaptação, vai ter essa curva J, eu acredito, até porque, vamos explicar mais para frente, que vai ter um período que vão ter que conviver com dois regimes tributários distintos, que vai ser o regime, que vai ser a época mais difícil. Mas no longo prazo é difícil ficar pior do que tá. Ou seja, a chance de ser maior é muito grande. Eu, na minha opinião, essa reforma vem para o bem em todos os aspectos. Legal. Então, gente, mais uma vez tá bem claro o seguinte: se você não se atualizar, se você não assistir um podcast, ver como está sendo as mudanças, não buscar conhecimento, você, empresário, vai ficar. Vai. Então, assim, a própria legislação está se encarregando de fazer isso. Essa seleção natural. Que a gente fala, né? Exatamente. Existe a seleção natural. Então, a própria legislação pode acontecer isso. A gente teve um cliente, estava comentando, 2014, 15, teve uma baixa na construção civil. Tava muito alto, de repente deu uma boa baixada. E aí o que ele falou assim, Daniel, é uma seleção natural, porque assim, tinha muitas empresas e todo mundo ganhando dinheiro. Com essa baixa, só ficou aquelas que estavam mais organizadas. Aquelas que tinham todos os funcionários CLT registrado, tinha todas as certidões, ok, bonitinha. Então, assim, o próprio mercado. O próprio mercado faz a limpa. E outra coisa, assim, que o que acontece em crise, isso, a própria crise exatamente faz a seleção. E tem um dado também que é o seguinte, em crise, a produtividade aumenta. Isso é um dado. Por que aumenta? Porque você vai ter que demitir. Então, aqueles que 10 pessoas faziam, 7 vai ter que fazer... Não que 10 faziam, mas 7 vai ter que fazer o que 9 faziam. 6 vão ter que fazer o que 9 faziam. Você vai ter que melhorar a sua gestão, vai ter que fazer o mesmo tanto que você fazia antes com menos. Então, a crise, ela aumenta a sua produtividade. Então, é aí que, de fato, é a limpa. Às vezes tem muita gente sobrando, tá fácil, né? Quando começa um setor novo na economia que a galera, que vira febre, a galera começa a ganhar dinheiro, sei lá, paleta mexicana. Uhum. Entra uma galera ali, só que depois de 6, 7 meses, 8 meses, começa a limpa e só fica ali os que são bons e hoje você vai achar poucas aí por aí. É assim que funciona o ciclo desse setor. Perfeito. Eu acho que eu tava aqui pensando, será? Eu vou te fazer uma pergunta. Como economista, você acha que no alto escalão, Uhum.
os economistas que auxiliam o presidente, Aham. os ministros ali, eles planejam uma crise para dar essa alavancada? Não, 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 isso não, não. não. O ideal, assim, para você conseguir dar essa alavancada é investimento. Você tem que investir. Então, o único jeito da economia crescer de maneira a longo prazo, não ser um voo de galinha, é com investimento. Às vezes pode acontecer, quando teve num passado recente no Brasil, as empresas começaram a ganhar mais, os funcionários começaram a ganhar mais, só que não teve aumento de produtividade. Por quê? Porque não teve aumento do investimento. Então não é uma ideia. Ninguém quer entrar em crise para dar uma melhorada, não é essa a ideia. Aí, mas assim, quando tem crescimento, você tem que ter investimento. Se você não tiver investimento, só aumentar salário para aumentar, a pessoa continua fazendo a mesma coisa, vai ser um voo de galinha. Felipe, agora entrando um pouquinho na reforma, se puder colocar aqui. Alguns impostos, então, eu acho que a gente tem que deixar bem claro, não vai deixar de existir. Eles vão existir de uma outra maneira, né? Não é que vai ter mais, não vai mais ter ICMS, não vai ter mais o PIS, COFINS, que a gente chama, são os impostos indiretos. Eu acredito que eles vão deixar de existir e vão ser fundidos a outro. Porque assim, a base de consumo hoje, quando uma pessoa consome no Brasil, basicamente são 5 impostos que quando eu falo consome ou serviços, é até estranho para a pessoa assim, pensar como eu vou consumir um serviço, mas é assim que se fala. Quando você adquire um serviço ou adquire um bem, são 5 impostos básicos que entram, que incidem, né? Que é ISS, que é municipal, incide todo o serviço. Você tem o ICMS, que é estadual, incide na compra de mercadoria. Você tem o PIS, COFINS e o IPI, que são da União, que é o Brasil que vai para o cofre direto da União do Brasil, que também incide aí, ou pode incidir sobre mercadoria, etc., ou sobre faturamento de empresa. São esses cinco impostos. Esses 5 impostos vão virar 3. Aí entra a simplificação que eles estão querendo. Sim, exatamente, trazer. Porque alguns, a maneira como eles funcionam não será a mesma. Por isso que eu acredito que seja uma extinção. O ICMS ainda vai ficar meio parecido. O novo imposto ainda vai ficar parecido com o ICMS. Agora, o ISS, por exemplo, ele é um imposto que não tem muito a ver com o novo. A não ser a base de cálculo e o fato gerador. Agora, ele vai, por exemplo, o ISS é um imposto que você não pode, a gente chama de cumulativo, ou seja, se você tem uma empresa, você contrata um serviço, na hora que você vai vender você vai prestar seu serviço, você não pode abater aquele imposto anterior. Então essa é uma lógica que vai acabar, né? Porque agora o imposto vai ser plenamente não cumulativo. Tudo que tiver imposto que você comprar, você vai poder abater. Então vão ser lá, são 2 impostos. Vamos dizer assim, fala, né? Cumulativo, porque assim, é como se fosse assim, imposto sobre imposto. É imposto sobre imposto. Porque ele vai acumulando mesmo. Sim, então, eu tinha 10. Como eu paguei o imposto, ele virou 15. Aí eu vou vender ele por 15, vou pagar imposto sobre os 15. Se eu pagar sobre os 10, que era o produto, e mais os 5, que era só imposto. Por isso que é imposto sobre imposto. Eu tô pagando imposto sobre aqueles 5 que era imposto anteriormente. Então, pra quem tá assistindo, assim, que ainda não vivencia isso na prática, quando a gente fala de imposto cumulativo, é por causa disso. Você acaba... eu não sei se a gente pode chamar de bitributação, mas é imposto sobre imposto. Você tem o imposto já foi pago, já foi pro governo, e ainda assim você vai incidir o outro imposto que vier, vai incidir nele. Nele de novo. Então, exatamente. Se o produto era 10 e era 5 de imposto, você vendeu ele por 15, quem tá comprando para revender por 15 vai pagar imposto sobre os 15. Mas os 5 era imposto, mas paga imposto. E assim, então, quando a gente fala que essa reforma vem com a ideia de simplificar, é que você vai poder pagar o imposto só sobre o produto. Só sobre o valor agregado daquela etapa de produção. Por isso que é o IVA. Imposto sobre o valor agregado. Você só vai pagar o imposto sobre o quanto você agregar de valor no produto.
Põe um outro aqui. Então, o que vai acontecer? Como que a gente fala? A gente chama de IVA dual, por que IVA dual? Porque é o imposto sobre valor agregado, só que são dois. Acabou virando dois impostos, vamos dizer, gêmeos. Só que um vai para a União e o outro vai para os estados e municípios. O para a União é o CBF, é a CBS, porque é a contribuição sobre bens e serviços. A contribuição sobre bens e serviços, então não vai mais existir PIS, não vai mais existir COFINS e não vai mais existir IPI. Que hoje são aqueles impostos federais. São os impostos federais. Que tá aqui. Então, exatamente. O PIS, o COFINS e o IPI, que a gente paga para a União Federal, vamos dizer assim. Para a União, vai virar a contribuição. Uma contribuição CBS. A CBS. Aí vai, no âmbito estadual e municipal, o ISS vai acabar. Então o ISS não existe mais. O ICMS não existe mais. E vai virar o IBS. Os dois vão acabar os dois para virar esse CBS. Quando eu falei lá no começo, não é que vai acabar, vai substituir. Vai substituir. Isso. E a União ainda vai ter um imposto seletivo, que é um imposto que vai incidir sobre a que é o terceiro que você falou, de 5 vai virar 3. De 5 vai virar 3. Porque vão criar um imposto que é de uma natureza que a gente chama de extrafiscal. O que é uma natureza extrafiscal? Ele não tem como função principal de arrecadar dinheiro. Ele tem função principal de mudar o comportamento. Então, quando você, por exemplo, o imposto seletivo, que a ideia é taxar bens que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Então, qual que é a função dele mudar comportamento? Se eu taxo altamente um cigarro, é para ficar caro e a pessoa não comprar esse cigarro. Então, o imposto seletivo vai incidir sobre o cigarro. Se eu taxo pesadamente o hambúrguer, falo assim, é porque faz mal à saúde. Exatamente. Então, ou então, se eu taxo pesada, se eu crio uma taxação pesada num produto químico que vai poluir a natureza, é para você reduzir a utilização desse produto. Então, o imposto seletivo é esse imposto sobre esses produtos que fazem mal ao meio ambiente e à saúde. Uma empresa que vende esses produtos, sim, né? Ela vai pagar o CBS, o IBS e essa taxa. E o imposto seletivo. Então, vai pagar os 3. Exatamente. E as outras, as outras empresas vão pagar os dois. IBS e CBS, por isso que a gente chama de IVA dual, IBS e CBS. Então, se você presta serviço, eu sou massagista, você vai pagar IBS e CBS. Se você vende carro, se você vende pastel, se você vai pagar o IBS. Exato, se você tem um restaurante, você vai pagar os dois impostos, o CBS e IBS, que eles vão ter a mesma base de cálculo, mesmo fato gerador, ou seja... Por exemplo, pensando nas prefeituras, hoje ela arrecada só pelo serviço, que é o ISS. Exatamente. Ela vai continuar mordendo, não sei se ele, né? Mordendo o imposto dela, só, que é o IBS, só do serviço, ou ela vai morder também do comércio? Não, ela vai dos dois. Dos dois. Porque agora é os dois. O que vai fazer? Aí vai ter um comitê, onde eles vão chegar num denominador... Vai ter uma alíquota. Esses dois impostos vão criar uma alíquota. Quanto vai ser o imposto? Quanto vai ser a alíquota desse IVA dual, né? Desse CBS mais IBS? Quanto vai ser a alíquota? Hoje se chuta aí 25% a 30%. Então vamos supor que seja 30%. Aí um município ele vai falar assim, eu quero que a minha parcela seja 10%. O estado fala assim, eu quero que a minha parcela seja 10%, por exemplo. E a União fala, eu quero que a minha parcela seja 10%. Então, quando taxar lá 30%, 10% automaticamente vai para o município. Automaticamente não, vai pro gestor. Mudou o nome, agora não é mais comitê. Bom, esqueci o nome porque mudou faz uma semana. Vamos pôr, vai pro comitê gestor. Vai pro comitê gestor, pega e depois volta. 10% para o município, 10% para o estado e os 10% para a União. Assim, agora, o município que antes só pegava dinheiro de serviço, agora qualquer transação que existir, essa é a ideia desse IVA dual. Qualquer tipo de transação que existir, qualquer operação de serviço ou de mercadorias que existir, vai incidir tributação. Isso é importante, porque hoje, por exemplo, locação de qualquer coisa não paga tributo. Locação de imóvel não paga. Locação de carro não paga. E
A ideia é que qualquer tipo de transação que você fizer, qualquer tipo de negócio vai incidir esse imposto. Por isso que a gente já conversou e a gente que tá buscando a informação, pensa assim, gente, todo mundo fala, não vai ter aumento de carga tributária. Não vai ter aumento de carga tributária no âmbito geral. Então pensa assim, ó, a União, o Brasil, não vai aumentar sua carga tributária. Se a carga é 25% ou é 30%, vai manter essa carga. Exatamente. Só que tem atividades que não pagam essa carga máxima. Não. E aí, talvez, essa atividade vai sentir, vai sofrer. Aí é o que a gente tá falando no começo. Talvez vai vir a crise para alguma atividade e a pessoa tem que se adaptar. Sim. Ela vai ter que criar um mecanismo de sobreviver. Isso é importante falar também, que tem muita coisa rolando aí que as pessoas não estão entendendo. Não vai ter aumento de carga tributária, não vai ter aumento de arrecadação, não vai... Se a alíquota desse imposto for 30%, vai refletir o que a gente já paga hoje, só que não sabe. Perfeito. A gente tá pagando 30% faz 30 anos aí e não tá sabendo. Porque é muito complexo você calcular o que incide tanto imposto em tantas etapas aí, e são tantos tipos diferentes, e são tantas alíquotas por dentro, e umas loucuras. Eu tô rindo, que às vezes a gente fala assim, um fiscal vai lá na empresa, se dá tanta informação na cabeça dele que ele já fala, tá bom, vai estar certinho. É tanta informação que o contribuinte ele paga 30%, 40% de imposto e acha que tá pagando só 10%, não faz ideia. Porque você lê no jornal, você abre lá o jornal e fala assim, Brasil vai ter a maior alíquota do IVA do mundo. Aí você fala assim, nossa, então vai vir uma reforma que vai criar a maior alíquota do mundo, ferrou. Na verdade, a gente já tá pagando isso. Ele só vai pegar todos esses impostos, juntar e pegar todos os tipos de regime que existem, o tipo de cálculo que é feito, mudar e vai deixar a mesma carga tributária, vai fazer a conta ao contrário. Hoje, por exemplo, a gente paga aproximadamente 15% do PIB em imposto indireto, que é o que incide sobre venda de bens ou prestação de serviços. Mais uma vez, gente, só para a gente contextualizar, impostos indiretos são esses: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. ISS, os 5. Então a gente paga mais ou menos 15% do PIB. A gente vai continuar, toda a população brasileira vai continuar pagando 15% do PIB. Só que agora nesse formato desses 3 impostos. O imposto seletivo, o CBS e o IBS. Agora, como ele falou, isso é a população em geral. Tem gente que não pagava antes e vai começar a pagar, e tem gente que pagava muito mais e vai pagar menos. Vai fazer uma equalização, vai tornar de uma forma mais justa. A ideia era fazer uma forma mais justa, que todo mundo paga, mas paga de maneira parecida. Perfeito. E é a média. Então quem tava pagando mais vai baixar, vai ficar felizão. Exatamente. Aqui tava aqui embaixo, vai pagar um pouquinho mais, esse vai reclamar. Não tem mais, assim, toda alteração, mudança, etc, assim, não tem jeito de todo mundo sair feliz numa alteração, em tudo, numa eleição, quando teve a Revolução Francesa, o monarca ficou triste. Não tem um jogo de ganha-ganha. Sempre alguém vai ficar triste na história, infelizmente. No último podcast falou assim, não tem como a gente comer o bolo e guardar o bolo. Tem que... Alguém... Exatamente. Não vai ficar feliz. E aí que é o problema, porque daí você tinha uma ideia de reforma boa, inicial, foram feitas por técnicos, economistas e tributaristas, etc., que quando começou a ir para os políticos, começou a cada um não querer perder, e começaram a se criar regimes especiais. Que o que eu tô assim, você estava falando, eu tava pensando, cara, essa distribuição justa, ela vai ser uma distribuição justa porque a gente vai chegar nesse ponto que é o próximo, o pagamento vai ser de acordo com o consumo. Exatamente, vai ser no destino. No destino, lá no final. Então, uma cidade que tem mais população, automaticamente ela é uma cidade que consome mais. Uhum. Vai vir uma parcela maior. Essa cidade ela vai receber um imposto maior. Uma arrecadação maior. Tendo uma arrecadação maior, ela pode voltar, que essa é a ideia,
voltar Pra para a população. população, Aham. através de escola, de educação, de segurança e tudo mais. Claro, vamos pensar num país perfeito, de pessoas perfeitas, ou que deveriam ser, com essa distribuição justa, tendo pessoas no poder justo, cara, a gente tem um país assim, perfeito. Até, Ficaria ótimo, né? até porque também tem essa história. Hoje a arrecadação ela é bem maior. Quem mais arrecada são o estado, por exemplo, é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e o Sul, né, Rio Grande do Sul, etc. E as cidades também que mais arrecadam são as cidades com maior produção. E tem uma distância muito grande entre a que mais arrecada e a que menos arrecada. Porque hoje o imposto é cobrado na origem, ou seja, daquele que vende, aquele que fabrica. Quando mudar o imposto ser cobrado no local, ser destinado ao local de quem consome, de quem adquire, você vai ver uma redução enorme entre a diferença do que mais arrecada e do que menos arrecada. Então você também vai ter essa equalização na arrecadação. Né? As cidades que arrecadam menos vão passar a arrecadar mais. Um pouquinho mais, porque... Exatamente. Uhum. Agora, por exemplo, São Paulo, município, está desesperado. São Paulo, estado, está querendo... Tanto que vai ter uma fase de transição, que também eu acredito que vai ser alterado ao longo do caminho, mas vai demorar bastante tempo. Uma fase de transição de arrecadação para deixar essa alteração mais suave, né? Para São Paulo. As pessoas podem estar perguntando, pô, mas São Paulo é o que mais produz, mas e o que mais consome também. Só que ele produz muito mais do que ele consome. Então ele vai ter uma perda. Vamos dizer assim, tá tudo aqui, a construção, a indústria tá toda aqui. Só que o consumo não, dilui. Por mais que ele tenha bastante consumidores, exatamente, ainda vai diluir. Exatamente. Porque o Brasil é muito grande. Sim. Né? E assim, a gente já, mais uma vez, o nosso Conecta Solier, a gente discutiu, levantamos perguntas e respostas, e teve uma dúvida que ficou batendo toda hora, né? Que era assim, pra você entender. Então, não sei se você conseguiu entender. Esse IBS e esse CBS vai vir vão criar duas alíquotas, vamos dizer assim. Sim. Que ela vai variar de acordo com a cidade. De acordo com a cidade. Então a ideia é o seguinte, para tentar simplificar. Hoje você vai comprar um produto lá na internet, eu vou comprar um tênis na Centauro. Comprar um tênis na Centauro. Aí, a depender de onde você vai estar comprando, o tênis vai ter um preço. Então, se eu tiver lá em Manaus, o preço do tênis vai ser Por quê? Porque a alíquota do município vai ser diferente. Se eu tiver sei lá, em Belém, o preço vai ser outro. Então, provavelmente o que vai acontecer? O tênis vai ter um preço fixo, né? O preço dele vai ser lá. Vou comprar um tênis na Nike R$300. Não tem tênis de R$300, geralmente é R$299,90. Não, o mais barato. R$299,90. O tênis vai ser aquele preço. A hora que você colocar seu CEP lá, para comprar, daí vai falar assim, imposto estimado. Igual é frete. Exatamente. É o frete. Exatamente. Hoje, quando você coloca seu CEP, sai o frete. Ó, o frete pra cá é 40, o frete pra cá é tanto. Agora que vai sair vai ser o frete e o imposto. Aí o imposto você vai saber mais ou menos quanto você vai pagar de imposto. Perfeito. Que é o que acontece quando você entra num site americano. Eu acho que assim, o empresário brasileiro então tem que mudar essa mentalidade na hora de vender. Hoje ele já fala assim, ó, é 150. Ele já tá o custo total. Ele já põe o imposto de tudo. Agora ele vai falar que tá 150... E o imposto, quem tá comprando já vai pensar ou vai saber ali. Vai saber. Por quê? Se eu vender para Campinas é 150 mais 20. Se eu vender para Valinhos é 150 mais 18. Exatamente. E assim vai indo. Então... Aí eu vou falar assim, nossa, Felipe, então quer dizer que se eu comprar uma roupa aqui no Iguatemi e depois eu vou lá comprar uma roupa no shopping ali de Piracicaba, vai ter diferente o preço da mesma loja? Vai. Porque o imposto de Campinas vai ser diferente do de Piracicaba. Exato. Então, assim, ainda, como vai fazer essa... A gente não sabe, né? Exatamente. Não tem. Pode ser que agora vai ser obrigado a você colocar seu CEP. Toda compra. CPF na nota, agora assim, CPF na nota e CEP. Mas assim, o mais lógico que provavelmente vai acontecer é isso. Você vai dar um preço fixo e aí o imposto vai ser calculado por fora. Acho que essa vai ser a mentalidade, eu também acho. Que vai mudar para todo brasileiro depois que
concluir 100% dessa reforma tributária. Vai ser o preço do produto mais imposto. Não tem como você ficar lá, olha, eu vou fazer o serviço de contador e falar assim, que cidade que você tá? Ah, eu tô aqui em Santos. Ah, então pra você esse preço, tá? Daí liga outro meia hora depois. Onde você tá? Ah, eu tô aqui em BH. Aí fala, pô, outro preço. Fala assim, não, o preço é tanto. O de Santos sabe que o imposto dele é tanto. Exato, mais imposto. Daí o cara vai lá, ele sabe quanto que é, ele quanto calcula. É da cidade dele, ele vai falar, pô, é 1.000. Aqui é 20, 200. Exatamente. Então, perfeito. Exatamente, então, isso. É isso que... São esses detalhes que eu acho que você, empresário, já tem que começar, talvez, assim... E é aquele negócio. Quem se organiza primeiro, quem se prepara primeiro, sai na frente. E se você sair na frente, a chance da sua empresa pegar essa onda primeiro é grande. É aí que é a diferença, acho que o detalhe, né? O pulo do gato. É você estar preparado, é você saber a hora de mudar, é a hora de você tomar uma decisão rápida. Sim. E o ideal que deveria acontecer também, que vão tentar, um dos grandes problemas dessa reforma, que não vai ser resolvido, é o crédito que você vai ter direito. Primeiro vamos falar da não cumulatividade, para ficar mais claro. Então hoje você tem o ICMS, quem trabalha com ICMS, sabe que tudo que você compra, que vai virar produto, você pode creditar o imposto. Você pode... Isso. Você pode creditar o imposto. Acho que pode ir até mais um já. Aí, não cumulatividade. Isso. Show. Então, assim, vai ser vamos dizer que vai ser uma lógica do ICMS, só que melhor, mais amplo. Então, assim, hoje, quando você compra um produto, você vai lá fazer um chocolate, por exemplo, você compra o cacau, todo aquele imposto que estava envolvido no cacau de ICMS, você vai abater, supondo que cacau tem ICMS, tá, gente? Estou fazendo só uma ilustração. Você leva, pô, o cara vai... o cacau é zero. Compra o cacau, esse imposto que foi no cacau vai ser abatido. Quando você vende o chocolate, você abate aqui. Você pega o imposto do chocolate na saída e abate o que você comprou de cacau. O imposto que incidiu sobre o cacau, né, na verdade. A gente fala abate para facilitar, mas é o crédito. Você toma o crédito. Quando entrar esse novo imposto, a ideia é que tudo que você adquira, que tenha relação com a sua empresa, ou seja, que não seja consumo pessoal, tudo você pode creditar. Então, a gente está aqui, ele comprou um microfone, supondo que ele comprou com nota, né, que não importou ali que não importou da Shein, não sei o que, comprou com nota aqui no lugar, e teve imposto, ele vai abater quando ele for pagar uma taxa de serviço que ele for prestar. A televisão que ele comprou, que veio com imposto, ele vai poder abater ele pintou a parede, o pintor vai dar uma nota para ele, e ele vai creditar esse imposto do pintor. Então, vamos dizer assim, gente, é igual o lucro real hoje. Só para tentar simplificar, o lucro real já é assim. Você toma crédito de tudo, você paga sobre... então, vamos lá. Comprei 10, comprei 100, vendi 300. Eu vou pagar o imposto sobre os 200. Sobre o valor que você adicionou. Só que o que acontece é que o ICMS não permite algumas coisas, né? Ele não permite você pegar lá de tudo, né? O uso e consumo ele não permite. Agora vai permitir. Eu comprei o uniforme pro funcionário. Perfeito. Você vai poder acreditar o uniforme do funcionário. Porque, vamos dizer assim, o ICMS... mas vai morrer aqui, né? Uso e consumo, então você não vai tomar crédito. Exatamente. Agora você vai tomar. Agora você vai poder tomar. Então, tudo que você comprou folha de sulfite. Eu já tive pessoas, um bate-papo reclamando e tudo mais, até para entender. Comércio, ok, deu para entender. É mais fácil. Então, tudo que eu comprar, eu tomo crédito, independente se é uma tinta que eu usei para pintar a fachada da empresa, eu vou tomar crédito. Ok. E empresas de serviço? Então, aí, por exemplo, a contabilidade. Aí vai falar assim, a contabilidade vai tomar crédito do quê, né? Da mesa que eu compro, do marceneiro que fez a marcenaria, dos livros nem tem, né? Porque livro não tem, imune. Aí sei lá, da decoração que eu fiz, o que eu uso de dia a dia? Telecomunicações, né? Você paga internet, energia elétrica. Você fala, fim. Só que aí é que vem o pulo do gato, que o simples ele vai continuar existindo. O simples ele não vai acabar. E mais, você pode continuar no simples e só optar
por recolher o IVA dual de maneira, de maneira normal, com crédito e débito. Então, se você não quiser, se você falar assim, eu tô no Simples, eu quero só recolher o IVA dual com crédito e débito normal, eu fico. Se não, eu fico no Simples, porque daí eu pago a alíquotazinha menor e tal. Mas hoje não tem nenhum texto dizendo que, por exemplo, vamos sair um pouquinho da contabilidade e ir para construção civil. Tá, A construtora, então ela tem lá 300 funcionários. tá. Praticamente 90% do seu insumo é a mão de obra. Tem algum projeto, alguma coisa Tá, falando tá no que regime especial, porque Vo- daí vai entrar em imóveis. Daí vai entrar em imóveis. Mas eu falo assim, ó, a empresa que está prestando o serviço, a mão de obra, Hã? ela não entra nesse toma crédito. Ah, não, a mão de obra não. Não vai A entrar. mão de obra não vai Então, tomar o crédito. salário, então, vou dar um exemplo. Em números. Eu cobro R$1.000, 1 milhão, para fazer um serviço de construção. Uhum, Qual que é o meu insumo? 900 mil, que é a mão de obra, são os meus funcionários. Eu agreguei valor, meu lucro é só 100 mil. uhum. Eu vou pagar sobre o 1 milhão. Sim. Aí é outra coisa. Aí eu não tô entrando na trabalhista porque também não é meu negócio, eu também não sei como funcionaria. Como vai funcionar? Mas vamos supor que ele contrata lá os freelancers que tem empresa, o mestre de obra dele, os funcionários dele, vamos supor que tenham empresa, etc., e prestem serviço para ele, não sejam contratados. Prestem serviço para ele. Esses caras que prestam serviço para o engenheiro, eles vão emitir uma nota de serviço Aí eu posso tomar crédito. que vai destacar o IBS e o CBS, e aí o engenheiro vai poder acreditar Entendi. esse valor. Ou a gente, vamos dizer assim, dando esse exemplo do serviço da construção, que é o que todo mundo tá falando, que é provavelmente o serviço vai onerar. Ele entra naquilo que a gente falou agora de pouco. Alguns vai pagar um pouco mais. Alguns vai pagar Não os vai outros. ter jeito. Agora o que a gente tem que pensar é o seguinte: hoje, vamos supor que você é uma contabilidade, vamos supor que você só presta serviço para a empresa, você não presta para pessoa física, tá? Perfeito. Só para a empresa. Então você não faz imposto de renda no fim do ano, fica louco lá em abril, em maio, só a empresa. Se você presta para a empresa, hoje você ia vender um serviço, vamos supor, vou vender um serviço para a empresa tal por R$10.000. Hoje você venderia o serviço por R$10.000, pagaria, vamos supor que você não é simples, que você está no sistema comum, pagaria 5% de ISS aqui em Campinas, certo? E então sua nota seria 105 mil, a empresa que está te contratando ia pagar 105 mil, só que esses 5 mil ela não aproveita, porque o ISS é um imposto cumulativo, ele não aproveita, vai para o governo usa da maneira que ele achar conveniente. Uhum. A partir de agora, o que você vai fazer? Você vai dar uma nota de 100 mil de qualquer forma e vai incidir um IVA dual, o IBS mais o CBS, vamos chutar que é 30%. Então a nota agora vai ser 130 no final. Vai ser o valor do seu serviço vai ser 100, mais 30 mil de imposto. Só que antes ele estava pagando 105 e não aproveitava nenhum crédito. Agora ele está pagando 130 e 30 vai virar crédito. Então vai acabar saindo 100 para ele, vai sair mais barato. E aquilo lá, por isso que a gente falou que a grande chance de mudar a mentalidade do Brasil. Sim. Porque aí a hora que esse cara que vende mão de obra, ele não vai mais falar assim, ó, é 1 milhão já com os impostos. Não, é 1 milhão mais o imposto da sua cidade. Porque esse imposto você vai acreditar. Agora, porque assim, se você pensar assim, de maneira superficial, você vai falar, pô, antes eu pagava 105, agora você vai aumentar para 130? Então, aumentou mais de 20% o negócio. Falou, não. Esse 30 mil, você vai acreditar. Então, na verdade, reduziu esses 5 mil. Teve uma redução aí de quase 5%. Ok, você vai pagar 130. Para mim, você continua pagando só o 100. Exatamente. Só que mas eu pagava 5 de imposto e agora eu vou pagar 30. Ok, mas era 5 raso. Exatamente, 5 já era. Já era. Agora é 30, mas, cara, você vai tomar crédito no E outra coisa, o que a lei prevê é o seguinte... Aí é o planejamento. Aí volta sempre naquela fase. E o que a lei prevê é o seguinte também. Claro, isso vai acontecer em cidades grandes, nem todo lugar vai conseguir fazer isso e ia depender do tipo de pagamento.
Qual que é a ideia da reforma? Que tem um mecanismo chamado split payment, que é o seguinte, quando você for pagar, eu vou pagar então, vou fazer um Pix para você de 130 mil pelo seu serviço. Na hora que você pagar os 130 mil, você só recebe, quem vendeu só recebe os 100 mil. O outro 30 mil já vai para o governo. Então, você, na hora de pagar, 100 mil vai para o empresário, 30 mil já vai para o governo. E nesse dinheiro para o governo, naquele momento, esse comprador já pode descreditar. Naquele momento, ele já pode descreditar. Então, tão logo ele pagou, ele já pode descreditar. Que é mais ou menos o que acontece, sei lá, se você for para a Argentina hoje viajar e pagar no cartão de crédito um hotel, por exemplo, você não paga o IVA deles. Não sei se você sabe disso. Não. Então, você tá vendo lá o preço é, sei lá, 1.000 pesos. Nem sei quanto tá valendo 1.000 pesos mais. Você paga 1.000 pesos num quarto. Só que tem 20% de IVA. Quando você paga no cartão, se você pagar em dinheiro, você perdeu. Vai pagar 1.200. Agora, você pagar no cartão, esse IVA você não paga porque você é estrangeiro. Entendeu? Ele já na hora já sabe que o cartão é internacional e você não paga. Porque tem um sistema com o governo. Se for no dinheiro, aí ele vai cobrar. Se for no dinheiro, ele vai te cobrar. Porque, taxa. então, o problema desse split payment é que ele exige que o pagamento seja eletrônico, ou por cartão de débito, ou por cartão de crédito, ou por Pix. Que é uma das coisas que pode se tornar uma realidade no Brasil. Onde a galera fala assim, ó, se você pagar no dinheiro, você vai automaticamente perder esse crédito. Não é perder, você até pode, não vai depender do pagamento. Se não tiver essa possibilidade, não vai depender do pagamento. Aí a lei não permite... É, porque vai ter uma nota, né? Vai ter a nota. Eu vou ter nota. Eu tô com a nota, como que eu não vou me acreditar? Mas daí vai esperar lá o fim do mês Só e tal. Só que tem que esperar mas esse aí tão logo você faz. Entendi. Então, assim, quem quiser pagar o imposto corretinho, etc., vai optar por um cartão de crédito, por um Pix, tal. Agora, tem gente que vai falar, não, é melhor continuar. É melhor meter cheque, voltar o cheque. É melhor pagar em dinheiro. E outra, o Brasil, a gente vive uma realidade aqui em cidade grande que nem a nossa, que não é a realidade brasileira, né? O Brasil tem escambo ainda. O Brasil... Então a gente tá achando... Tem lugar do Brasil que faz seu próprio dinheiro porque não tem meio de troca. Então, assim, cupom... Então, assim, para nossa realidade isso é muito bom, mas não vai conseguir abranger o país todo isso aí. Mas é uma ideia maravilhosa. A partir do momento que eu paguei, o empresário só recebe imposto, o outro já vai pro governo, já acredito na hora. Até porque o que acontece muito hoje, muito, por isso que o fiscal acaba tendo que trabalhar bastante, é que você paga a mercadoria com imposto, o empresário pega aquele valor... Você já pagou, o comprador já pagou o imposto para você, se ele pega aquele valor, não recolhe, né? Então, um dinheiro que nem é dele, na verdade, né? E não recolhe e só nega. Só que esse cara já pagou esse imposto, né? O que comprou. E aí, agora entra o que a gente tava falando das empresas do Simples Nacional. Sim. Tudo isso daqui que a gente falou, para quem é do Simples Nacional, esquece. Vírgula. Mas você tem que ter conhecimento disso. Por quê? Do mesmo jeito que você fala, sou do Simples Nacional, isso não é pra mim, a gente pode até passar. Isso não é pra mim, é pra outras empresas e tudo mais. Ok, não é pra você. Só que você pode começar, por ser do Simples Nacional, você não vai dar direito a quem tá comprando de você, quem tá consumindo o seu serviço, tomar o crédito. Vai dar direito àquela alicotazinha pequena que é paga lá na guia. Exatamente. Só que é o seguinte, hoje ele passaria, sei lá, 18% e tal. Agora ele vai deixar de passar 30, 25. Pessoal, tô falando 30 e 25, a gente não sabe, ninguém sabe, nem o Haddad sabe quanto vai ser a alíquota, tá? E só, a gente até comentou no Conectar Solier que eu tinha visto uma reportagem recente na Exame que falou assim, nos próximos anos... o Estado pode aumentar a arrecadação de CMS. Justamente, gente, porque assim, por não ter essa alíquota efetiva, vai ser feito pela média. Acreditamos que vai ser pela média da arrecadação do Estado, da arrecadação dos municípios. Ele vai pegar um ano antes. Vai pegar de um ano antes, ele vai pegar o quanto ano antes. Então, assim, se é um ano antes, a média
é de um ano antes, pode ser que muita coisa ainda aconteça. Pode. Assim, Pode mudar. Então, assim, pode ser que a prefeitura aumente alguma arrecadação para jogar essa média lá em cima. vai se O basear no Estado, anterior, que exatamente. vai aumentar exatamente. no anterior. Agora o negócio do Simples é o seguinte, ele não... Voltando lá, a alíquota a gente não sabe. Eu tô colocando entre 25% e 30%, que é o cenário mais provável. 30% a soma das duas, então, né? O IVA dual. Então, CBS mais IBS daria 30%. Assim, base, viu, gente? Porque, como a gente falou, pô, mas cada cidade não vai poder escolher o seu? Cada estado não vai escolher o seu? Sim. Eu tô falando uma alíquota base. Daí vai ter estado que vai ter uma cidade que somando as três vai dar 32, vai ter cidade que somando as três vai dar 28 e tal. Mas assim, o Simples agora, ele vai deixar de passar 28%. 30%, ou seja, é 1/3 do valor do negócio. E a gente, como tá aqui na contabilidade, a gente vê que já tem empresas do Simples que não vende para algumas pontas. Sim, por porque... conta disso. Exatamente. Então eles preferem pagar mais caro no produto para uma empresa que não é do Simples Nacional, mas essa empresa transfere crédito de CMS, por exemplo. E aí essa ponta aqui já fez um planejamento tributário e eles já conseguem enxergar isso daí. De, tipo assim, eu prefiro pagar um pouco mais, mas eu acredito de 100% da nota, no final eu vou pagar menos. Do que eu pagar menos ali na hora, mas eu tô perdendo aquela grana. Se ele estiver no meio da cadeia, às vezes quase 100% das vezes vai ser mais negócio ele aderir ao IVA de maneira normal. Agora, se ele é o cara que vende só na ponta, aí às vezes é mais difícil, né, ele querer mudar. Então, aí entra você... O cara quer um salão de beleza lá, grande. Fala, não vou ficar no Simples. Vou continuar, porque eu presto serviço pra pessoa física. Eu não dependo... Não é uma empresa que me contrata pra sair cortando cabelo. Crédito mesmo. Exatamente, e não vou cortar cabelo da empresa vai me contratar. Aí entra você que é do Simples Nacional, entender essas mudanças. Exatamente. E aí, isso a gente sempre fala, vamos dizer assim, uma das principais, das primícias de um empreendedorismo, conhecer o seu público-alvo. Então, assim, isso vai ter total sentido. Quem é meu público-alvo? Meu público-alvo é a pessoa física, então eu posso continuar no Simples. Não, meu público-alvo são outras empresas. Então já tem uma visita, já conversa, já vai assistir. Provavelmente, a outra empresa vai querer comprar de uma empresa que não é do Simples Nacional para ela tomar crédito. Então, é isso que a gente falou lá no começo. Não vai mudar diretamente para o Simples Nacional. Mas indiretamente vai mudar. Você precisa conhecer essa sistemática, vamos dizer assim, para você ver que caminho você vai seguir, que caminho você vai tomar na sua empresa, que é do Simples Nacional. E quem for do regime normal de tributação também, que vai pagar o IBS e o CBS de maneira normal, ele vai forçar os vendedores dele não serem informais também. Porque ele vai ter que comprar coisa de quem vai dar nota pra ele, porque ele vai poder acreditar. Toma crédito? Aí ele vai tomar crédito. O informal que prestava serviço pra ele, esquece, não vai prestar mais nenhum. Assim, quando eu falo informal, desde o fotógrafo até o... Do jardineiro. Exato, o jardineiro, qualquer coisa. Por que eu vou contratar um jardineiro que não dá crédito? O pintor, o marceneiro, qualquer um. Não. É isso aí. Sensacional. Agora vamos lá, a linha do tempo. A transição. Então, se sair esse ano a PEC, ou seja, falta 2 meses. Tá. Se sair esse ano, o IVA dual, na sua plenitude, entra em 2033. Que segue esse caminho. Exatamente. Aqui. Então, de 2026 a 32 seria a fase de transição, que vão coexistir os dois sistemas, ou seja, o atual, o ICMS, tal, ISS, e o sistema novo também. Então, gente, não vai ser assim, um liga e desliga. Não vai ser um botão. Exatamente. Vai. É aquele negócio. Vai caminhando junto, aí um vai, esse ficou. Então, por exemplo, lá no CBS 27 ele já entra. Agora não, o ICMS e o ISS, aliás, o IBS ele vai com alicotazinhas de 0,01%, para quê? Para ir testando, para já colocar na nota, que nem quando você faz uma transação lá na bolsa, que surge um impostozinho lá na sua conta bancária só para marcar. Então vai ser uma alíquotazinha pequena do IBS. O CBS 27 já entrou.
Entendi. O CBS já entrou. E o IBS vai... Até porque esse que vai sair o PIS e o COFINS é mais fácil, porque é federal. É federal. Você não precisa de juntar o prefeito, estado, aí daí o cara fala assim, brigar. Não, aí o cara fala assim, acabou. pô, mas ficou aqui, por exemplo, em 26 vai ter uma alíquotazinha do CBS e vai continuar existindo o PIS/COFINS ainda. Eu falo assim, mas aí, eu tenho um crédito aqui do PIS/COFINS que eu faço. Você pode usar o CBS para acreditar. Você ainda pode usar os créditos para jogar um para outro. E daí de 28 a 32, o ICMS e o ICS vão reduzindo 1/10 por ano. Então, vou ficar 90% em 2028, daí 80%, 70%, até chegar a 60% em 32. Quando chegar a 60% da alíquota normal, para 33 já reduz de uma vez só. 60% acabou. Entrou o novo sistema pleno em 33. Então, lembrar a idade de Cristo, e não esquece mais. Que vai? Assim, eu sei que é a opinião... Não, a reforma vai sair. Agora, se vai sair esse ano, eu não sei. Mas vai sair. Porque assim, você estava explicando. Vai sair, ok, vai. Mais cedo ou mais tarde. Mas ainda tem essa... Ainda vai, volta, vai, mas, por exemplo, volta. O do Senado já arrumaram. Diz eles que vão votar aí dia 7. Dia 7 é quando? A gente tá aqui... Amanhã é dia 1º, eu acho. Então é... Talvez quando sair o episódio já saiu a votação. Exatamente. Então assim, o Senado já arrumou o texto dele. Já arrumou. Volta. Se aqui aceitar... Já vai pra votação. Exatamente. Agora, se ele arrumar aqui, volta. Aí fica nessa... Mas assim, o Senado acabou de arrumar. A não sei que se eles tirem o que o Senado colocou. E a gente já viu que, infelizmente, ou felizmente, não sei, no Brasil... consegue aprovar coisa em toque de caixa. Sim, se tiver... Cada um tem sua manobra, vai ter eles vão fazer a manobra... Quem é a favor, fique como está. Vota em 1 segundo. Rapidinho. Exatamente. Ou sai umas emendas aí. Mas a ideia é essa. Eu acho que o grosso aí da reforma, claro que para falar dela de maneira específica, desejaria muitas outras... mais tempo, mais... que não é o intuito, mas assim, por cima é isso. Não tem muito o que falar. Não, e assim... gente, o episódio de hoje foi exatamente isso. Trazer de uma maneira didática, em forma de um bate-papo, essa questão que é chato. É uma questão técnica, é uma questão que, sim, que ainda vai ter muita coisa. Muita água vai passar por baixo dessa ponte, né, Felipe? Sim. E até porque é o seguinte, isso aqui é só a emenda constitucional, ele é só ela dá a forma pro negócio. Depois da emenda, você vai ter 180 dias para ter a lei complementar. Aí a lei complementar é que vai especificar tudo, né? Qual que é o local por exemplo, qual que é o local do fato gerador, né? Que a gente até brincou. Endereço... Eu vou lá agora e vou assim, vou comprar um carro em Valinhos, na concessionária de Valinhos, que lá a alíquota é menor, mas negócio é comprar o carro lá em vez de eu comprar aqui em Campinas. Daí você vai lá e compra lá. Só que na nota sai seu nome e endereço de Campinas. Aí o que vai valer? Vai valer o endereço seu, como consumidor? Exato, como consumidor. Então o imposto tem que ser para Campinas ou vai valer o lugar do negócio, onde ele entregou a chave? Então, isso vai vir na lei complementar. A lei complementar que vai definir. Então a gente vê que ainda tem muita coisa, muito detalhezinho para ser definido. Exatamente. Felipe, todo episódio nosso, a gente finaliza falando o seguinte: se você pudesse dar uma dica, um conselho para quem está começando hoje no empreendedorismo, abrindo a sua empresa, seu negócio, qual seria essa dica, esse conselho que você daria? Aí acho que você como auditor, você como fiscal, como economista, advogado, eu gostaria que você pudesse dar uma orientação para quem está começando ou para quem já está nesse mundo empreendedor. A minha dica é o seguinte: eu peguei muita empresa, eu já atuei muita empresa e né, multei muita empresa que o cara tinha um puta bom negócio. Um bom negócio, só que ele começou a crescer e não arrumou a casa. Porque quando você abre um negócio, você sabe do seu negócio. Você não sabe de administração, você não sabe de trabalhista, você não sabe de tributário, você não sabe nem imposto que vai pagar. Você sabe, eu sei, vou abrir um restaurante, eu sei fazer comida e pronto. Eu não sei do resto. E você vai se concentrando naquilo, se concentrando naquilo e abandonando a administração. Aí a hora que você cresce,
que você começa a ficar aos olhos, né, da trabalhista, do tributário, da fiscalização de impostos, etc. Se você tomar uma pancada ali, pode ser que seu negócio acabe. Então, eu acho que contratar um bom contador, contratar uma boa assessoria e tal, não é custo, é investimento. O cara não pode deixar o negócio dele tomar certa proporção e ficar totalmente... Por exemplo, controle de estoque. É mais normal, é coisa esquisita a pessoa não ter o mínimo controle de estoque. Ou então misturar dinheiro do negócio com o dinheiro pessoal. Essa é a pior cagada. Misturar dinheiro com o negócio com o dinheiro pessoal, né? Isso aí é normal e é a pior coisa que você pode fazer. Você pega lá, se prolabora e tal. Então, assim, é você cuidar da gestão da empresa contratando, porque isso aí não é custo, isso é investimento. Porque é triste você chegar nos caras, dar uma multa que acaba o negócio dele e o negócio era bom. E você sabe que é bom. E foi totalmente falta de organização. Então eu falo, eu peguei uns caras, falei, pô, o cara tinha pet shop, um negócio bom dele. Falei, pô, cada coisa legal que você tem aí e tal. Pô, por besteira, cara. Besteira, não foi nem má fé, foi má gestão mesmo. Mas o cara não, tipo, tem gente que não sabe nada. Você fala assim, o que comprou ontem, comprou hoje... O que tem de receita, o cara não faz a mesma ideia. Não, ele tem controle de nada. E é aí que a Solier traz o podcast, traz esses encontros. E a gente fala assim, a gente não tem como propósito ser o contador da arfista, o time do imposto. Sim. A gente quer ser exatamente o contador consultor. Porque a gente pensa exatamente isso. Que o cara abriu um negócio, ele é bom naquilo. Cara, foca naquilo. Desde que a gente cuida desses detalhes para você e ensina você a conduzir a sua empresa da maneira correta. Se eu não me engano, um dos primeiros episódios nossos com o Fernando da Academia, da Sport Swift, ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, Daniel, eu não sabia nada. Eu era educador físico. Sim. Se eu fosse esperar fazer um curso de administração, um de contabilidade, um de marketing, eu não abri empresa, porque eu tinha que fazer uma faculdade de marketing. Cara, o que eu fiz? Eu contratei os melhores que eu enxergava ali para fazer isso. Eu conheci um todo, mas eu coloquei, contador, Daniel, você toma conta. Marketing, você vai fazer a publicidade da minha empresa. Administração, chamei uma empresa, me ensinou a fazer administração. Então, show de bola, Felipe. Isso aí. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço aí. Pelo tempo, pelo ensinamento, pelo que você trouxe para nós. Beleza, eu que agradeço. Gente, então, nosso episódio hoje foi para trazer esse assunto que está em alta, para você já entender um pouquinho o que vai acontecer. Obrigado. Se você gostou, curta, compartilha, manda para algum empresário, algum amigo, que é um assunto muito importante, tá bom? Se inscreve aqui no canal. Vou usar uma frase que eu ouvia muito do meu filho, escreve no canal para ficar legal. Então escreve aí no canal, dá um joinha. É isso aí, gente. Obrigado e até a próxima.